Morrer para si mesmo na sexualidade. Essa é uma área onde as piores situações, os piores confrontos acontecem. Porque a sociedade, a cultura vai dizer: segue teu coração, importante ser feliz. Siga seus, porque são impulsos, são seus desejos. Foi Deus que colocou os desejos da carne. Você não precisa... É mentira do diabo. Porque Jesus diz: negue-se a si mesmo. Está escrito, meu irmão, negue-se a si mesmo. Então, se você tem vontade de pecar na área sexual, negue-se a si mesmo. Quando você está lá vendo pornografia e ninguém vê, lembre-se que o Espírito Santo está lá com você. É pecado. Você precisa negar a si mesmo. O Evangelho não ensina que todo desejo é correto, apenas porque é intenso. Pode ser que você tenha um desejo forte na área sexual, nós estamos falando aqui, mas serve para todas as áreas. Mas porque você tem um desejo intenso, não quer dizer que ele seja correto. Você precisa vencê-lo. O que eu sinto não deve determinar as minhas escolhas. Você pode renunciar o seu desejo em prol, em nome da palavra de Deus. Amém? Maturidade espiritual é quando a vontade de Deus se torna mais importante do que os impulsos da carne que nós temos. A vontade de Deus é mais importante do que os meus impulsos. Então, Satanás usa às vezes umas mentiras. Mas é que a Bíblia diz que o que importa é o coração e que também só em pensamento eu já pequei. Então se eu pensei, já pequei, então agora eu vou fazer. Isso é muito mentira do diabo. Ele está te enganando, porque o pecado consumado, ele tem consequências gravíssimas na área sexual. Enquanto que o seu pensamento, não. Então não deixe ser enganado pelo diabo. Você pensou, luta contra os seus pensamentos, crucifica ele e deixa Jesus reinar na sua vida. Mas não caia na cilada do diabo. Já pensei, agora só vou fazer, não dá, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, meu irmão. Não é mesmo. Amém? Pedro precisou morrer para si mesmo, para se tornar um dos maiores homens da história da Bíblia. Pedro, que disse para Jesus, ele era impulsivo, ele era colérico, ele resolvia as coisas na espada mesmo. Impulsivo, autoconfiante. Prometia mais do que conseguia cumprir. Mas Jesus não descartou Pedro. Ao contrário, Jesus o transformou. E Pedro que dizia: não, eu vou contigo até a morte. Pedro precisou morrer. Precisou morrer para si mesmo. Ele negou Jesus, precisou entender que o amor de Deus realmente era maior do que a sua força. E se tornou um dos maiores homens de Deus que nós podemos ver. Deus, Ele não mata o nosso propósito por causa do nosso pecado. Ao contrário, Ele nos transforma. Ele nos transforma e mata o pecado que impede o nosso propósito. Nós aqui vamos sobreviver, porque nós vamos entender que negar a nossa carne, é matar aquilo que impede o nosso propósito. Nós mesmos é que impedimos o nosso propósito, irmãos. Nosso pensamento, as acusações, as nossas dores, os nossos medos, nossos complexos, tudo isso impede o nosso chamado, o nosso ministério, tudo isso impede o propósito de Deus na nossa vida. Nós é que temos que tratar. Amém? A cruz não é um acessório, que a gente pendura aqui, bonita, cheia de pedrinhas brilhantes. A cruz ela
ela é o início de tudo. Jesus entregou sua vida e disse, quando Jesus disse, tome a sua cruz, ele está dizendo, prepare-se para abandonar a sua vontade, quando ela entrar em conflito com a minha vontade. É isso que é carregar a cruz. Prepare-se para abandonar a sua vontade, quando é a sua vontade, a minha vontade, entrar em conflito com a vontade de Deus. Então, hoje, nós temos muita dificuldade de abandonar a nossa vontade. Eu estava preparando essa palavra e estava pensando exatamente nisso. Meu Deus, nós não conseguimos, às vezes, fazer um propósito de oração. A gente não consegue, às vezes, fazer um propósito de ler a Bíblia. Como fazer para renunciar à nossa própria vontade? A nossa vontade é que nos governa. Quando nós entendemos isso, porque a gente não controla muitas coisas. O dia passa tão rápido que a gente não vê as coisas que a gente realmente fez. Será que agradamos a Jesus? Será que glorificamos a Jesus no nosso dia? Será que as nossas atitudes, muitas vezes, não são para satisfazer a nossa vontade? É por isso que o jejum é tão difícil. E quem gosta de jejuar aí, não é normal. A gente precisa jejuar, mas gostar é outra coisa. Por que é tão difícil jejuar? É exatamente isso, porque nós renunciamos à nossa fome, à nossa vontade de comer, em favor de algum propósito ou em simples consagração. Por isso é tão difícil, porque nós renunciamos à nossa vontade. E em toda a nossa vida, renunciar às nossas vontades é exatamente isso. É lutar contra os nossos desejos, os nossos impulsos, aquilo que nós queremos. Amém?